Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Estão achando aí estranho, não é? Cadê a professora Abigail? Deveria ser a professora Abigail aqui. Pois é, mas eu sou a professora Casey e hoje vim apresentar essa aula tão legal da professora Abigail, certo? Aula de português para os quintos anos. Sabe qual o tema? Texto de divulgação científica. Você sabe do que se trata esse texto? Olha só, quando a gente fala divulgação científica, tem a ver o que era aí? Será que é um texto que encontramos em qualquer lugar? Não, não é? Mas vamos falar já já sobre ele. Antes, vamos ver de que forma podemos assistir a essa aula. Você pode assistir essa aula pela TV, celular, tablet, computador, de várias formas aí. Lá na TV Nova Nordeste, canal 22.3, são as aulas dos quintos anos, certo? Mas se você não tiver em casa a esse horário, o que é que você faz no momento das aulas dos quintos anos? Lembra que as aulas também são televisionadas à tarde, tá bom? Mas você também tem a opção do YouTube. Isso mesmo, lá no YouTube, lá em cima tem uma lupinha, olha. Você digita Educa Recife, vai entrar no canal da Prefeitura e por lá você vai assistir todas as aulas, não apenas dos quintos anos, tá? Lá tem uma riqueza, olha, tem aulas da educação infantil, todos os anos iniciais, anos finais, EJA, tá? Educação inclusiva, tem muita coisa boa por lá, tá, gente? Procura pelo tema que você tem dúvida, assiste. Se continuar com dúvidas, faz perguntas que os professores te auxiliam por lá, combinado? E olha só, ainda tem uma terceira opção, sabe qual é? O aplicativo no celular. Isso mesmo, você pode baixar o aplicativo no seu celular. Daqui a pouquinho vai aparecer por aqui o QR Code, certo? Você mira o celular para o QR Code, baixa o aplicativo e aí você vai entrar, você vai assistir todas as aulas. Não precisa estar em casa para assistir, você pode estar numa fila de supermercado, pode estar no consultório médico, olha só, verdade, aí você assiste pelo celular. Tá bom? E aí você pode estar se perguntando, mas eu não tenho internet. Não precisa, sabe por quê? A prefeitura fornece esses dados para você, estudante da rede. É só você pegar a sua matrícula na sua escola, fala com a gestora, fala com a sua professora, pega a sua matrícula, entra e aí, olha, terá um mundo de conteúdos para você. Bem legal isso, não é verdade? Vamos à aula. Observe os alimentos a seguir e diga quais você costuma consumir. Quais alimentos aí você consome? Será que você gosta de fruta? Você gosta de melancia? Eu amo melancia. Suco de melancia, então, é uma delícia. Vamos ver outros aqui. E esses aí, gente? Batata frita. Caramba! Eu gosto, hein? Também gosto muito. Mas qual dos dois aí vocês acham que é mais saudável, hein? A melancia ou a batata frita? Eu acho que é a melancia, não é? E você? Vamos ver outros. Bombons, jujubas. Enche a boca d'água, né, gente? Eu amo também isso aí, hein? Mas aí a gente não pode consumir tanto. E esses outros aí? Biscoito recheado, nossa, muito gostoso. Olha o do lado, parece um biscoitinho salgado com doce de goiaba, também delicioso. Refrigerante, hambúrguer, nossa, isso daí, olha, como é que a gente fica quando a gente come isso, hein? Eu acho que a gente ganha um pezinho, hein, gente? Melhor maneirar nesses alimentos aí. E esses outros aí? Cachorro quente, sorvete. Poxa vida, mostrar uma coisa dessa num horário desse. Não é verdade? Tudo coisa muito gostosa. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Será que esses alimentos todos que eu mostrei aí são saudáveis? O que é que você acha? São gostosos, mas será que são saudáveis? Eu acho que de todos esses aí que eu mostrei, apenas a melancia que é saudável. E você, o que você acha? E por que que apenas a melancia que é saudável? Sabe por quê? Vou te falar. Porque a melancia é natural. A melancia vem da natureza, não é verdade? E todos aqueles outros que eu mostrei, a jujuba, o bombom, o biscoito recheado, o cachorro quente,
todos aqueles são industrializados, gente. E aí, o que é industrializado não é tão saudável assim. Vamos ver sobre isso? Olha só. Evite alimentos ultraprocessados. Sabe por que você deve evitar esse tipo de alimento? Gente, esses alimentos, como biscoitos recheados, como os salgadinhos de pacote, os refrigerantes, o macarrão instantâneo, aqueles dos pacotinhos, sabe? Eles são nutricionalmente desbalanceados, gente. E aí, deixa eu aumentar aqui a tela. Por conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. As formas de produção, de distribuição e de comercialização desses tipos de alimento afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Olha só. Quando a gente come muito esse tipo de alimento aí, quando a gente come em excesso, isso desfavorece a nossa saúde. O que é desfavorecer? É uma coisa que não faz bem, não é? Uma coisa que favorece é que faz bem. Quando desfavorece, é porque não faz tão bem assim, certo? E esses tipos de alimento, eles são tão gostosos, que a gente vai comendo sem sentir, não é verdade? Eles são práticos, não precisam de prato, não precisam de talher, não precisa de nada disso. Você compra um pacotinho no mercado, olha, abre e sai comendo, sai andando no ônibus, na escola, em todo canto. E isso até, olha, favorece o quê? O autoconsumo, não é? Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, porque não sacia. Mas por não saciar, faz a gente comer muito mais e, ó, cada vez mais, ó, só aumentando. Se fosse só aumentando o peso, não teria problema, tá, gente? Porque tem muitas pessoas aí que estão acima do peso, mas que são saudáveis. O problema é que faz mal para a saúde, tá? Aumenta o colesterol, aumenta a pressão cardíaca, aumenta o nível de açúcar no sangue e tudo isso traz doenças, certo? A pessoa não fica um gordinho saudável, a pessoa fica gordinho, mas fica o quê? Com outros problemas de saúde que fazem muito mal, não é verdade? Vamos ver aí esse outro texto. Alimentos ultraprocessados incluem biscoitos recheados e salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo. A fabricação desses alimentos ultraprocessados, feitas em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo o sal, o açúcar, óleos, gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial, gente. Foi isso que eu falei para vocês. Quando vocês consomem muito esse tipo de alimento, certo? Esses biscoitos recheados, esses salgadinhos de pacote, o que é que acontece? Você consome em excesso o sal, o açúcar, e isso não faz bem para a sua saúde. Você que nunca teve pressão alta pode desenvolver. Você que nunca teve diabetes pode desenvolver. Tudo isso por conta desses ingredientes que vêm em excesso. Entenderam? Além do mais, sabe o que também? Colesterol. Isso mesmo, gente. Gordura no sangue. Olha só. E faz muito mal isso para a saúde. Então, presta atenção. Se você estiver se alimentando muito dessas coisas, desses alimentos industrializados, ultraprocessados, dá uma pausa. Prefere frutas, tá certo? Legumes, comidas caseiras que a mamãe faz. Um bolo gostoso que a mamãe prepara, tá certo? Uma vitamina. Olha que delícia! Muito melhor, minha gente. Vamos lá, vamos mudar então esse hábito. Seguindo aqui, vamos ver. Continuando a leitura. Alimentos ultraprocessados favorecem o consumo excessivo de calorias.
Então, esses alimentos enganam os dispositivos de que o nosso organismo dispõe para regular o balanço de calorias. Em essência, esses dispositivos situados no sistema digestivo e no cérebro, são responsáveis por fazer com que as calorias ingeridas por meio de alimentos igualem as calorias gastas com o funcionamento do organismo e com a atividade física. Dito de modo bastante simplificado, esses dispositivos tendem a subestimar as calorias que provêm de alimentos ultraprocessados e, nesta medida, a sinalização de saciedade após a ingestão desses produtos não ocorre ou ocorre tardiamente. Vou explicar o que é que está sendo dito aí, olha só. O nosso organismo acaba não reconhecendo esses alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque foi feito pelo homem, foi feito em um laboratório. E aí, quando a gente ingere esse tipo de alimento ultraprocessado, o organismo da gente não reconhece e não sinaliza que estamos saciados, tá? Esses alimentos costumam ser grandes e em grande quantidade, tá? E aí você começa a consumir. Sabe aqueles salgadinhos que você come? Parece que ele derrete na boca, não é? A gente coloca, mastiga, engole, é uma delícia, mas não dá nenhuma saciedade. O que é isso? A gente não se sente assim, ai, já comi bastante, estou satisfeito. Não. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. E o nosso organismo não reconhece isso de que a gente já comeu bastante. E por não reconhecer, a gente consome muito mais, a gente ingere muito mais produtos que fazem mal à nossa saúde, muito mais sal, muito mais açúcar do que a gente consumiria se estivéssemos comendo alguma coisa natural, sabe? Então, um bolo gostoso que a mamãe fez, que pegou produtos naturais e que ela mesma fez ali. Você come, você fica saciado rapidinho. Ai, estou satisfeito. Ótimo, comi um pedaço de bolo com um copo de suco. Bom. Mas, quando você come esses salgadinhos, esses biscoitos recheados, a saciedade não é igual, gente. Então, você acaba consumindo um pacote todo de biscoito recheado, um pacote todo de salgadinho e, se brincar, ainda pega outro. Sabia disso? Eu conheço crianças, tá? Quando eu estava numa sala de aula presencial, que elas levavam 2 pacotes de salgadinho, 2 achocolatados e tomavam tudo ali. Eu ficava olhando, caramba, como é que aguenta comer tudo isso? Mas por quê? Porque não sentia essa saciedade, sabe? E estava ingerindo coisa que estava fazendo mal para a sua saúde. É isso que não pode acontecer, tá bom? Vamos continuar aqui o texto. Será que vocês sabiam dessas informações que eu estou trazendo aqui? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Será que a mamãe já tinha dito isso para vocês? Não come tanto salgadinho que faz mal. Não come tanto biscoito recheado. Eu acho que já, hein? Então, escuta a mamãe, tá? Quando elas falarem sobre isso. E esse gênero textual, vocês conhecem? Vocês já tinham ouvido falar sobre esse tipo de assunto que eu estou trazendo aqui para vocês? O texto de divulgação científica. Do que se trata esse tipo de texto? Vamos ver? Olha só. O que é um texto de divulgação científica? Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo, ou seja, um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. Então, gente, basicamente é isso, olha só. Texto de divulgação científica. São textos muito importantes, são pesquisas feitas por pessoas sérias, pessoas que estudaram sobre isso, tá? Não é qualquer pessoa que está contando isso, não. Essas pessoas estudaram. Quem diz que o sal aumenta a pressão alta, que o açúcar aumenta
a possibilidade de ter diabetes, que a gordura aumenta a possibilidade de você ter colesterol ruim. Não foi qualquer pessoa que falou, tá? Foram pessoas que estudaram sobre isso, que passaram muitos anos em universidades, fazendo cursos, estudando, pesquisando. Então, essas pessoas têm propriedade, elas sabem do que estão falando e estão repassando para os leigos. Quem são os leigos? Sou eu, é você. Somos nós, pessoas que não estudamos, né? Nós não estudamos sobre isso, sobre o que faz mal, tá certo? A gente conhece pouco sobre esse assunto. E o pouco que a gente conhece vem através de quê? Desses textos científicos que nós lemos, que nós ouvimos, que nós assistimos em aulas, como agora, por exemplo, tá certo? Todos esses textos aqui que eu estou trazendo para vocês, a professora Abigail pesquisou, certo? Ela fez uma pesquisa muito importante. Ela colocou aqui textos trazidos, feitos por profissionais sérios. E agora nós estamos o quê? Aprendendo com esses textos, certo? Vamos continuar a leitura do nosso exemplo? Olha só. Aumenta a tela. Como consequência, quando consumimos alimentos ultraprocessados, tendemos, sem perceber, a ingerir mais calorias do que necessitamos. As calorias ingeridas e não gastas, inevitavelmente acabam estocadas em nosso corpo na forma de gordura. O resultado é a obesidade. A elevada quantidade de calorias por grama, comum à maioria dos alimentos ultraprocessados, é um dos principais mecanismos que desregulam o balanço de energia e aumentam o risco de obesidade. A quantidade de calorias dos alimentos ultraprocessados varia de cerca de 2,5 calorias por grama a cerca de 4 calorias por grama, podendo chegar até 5 calorias. No caso dos biscoitos recheados e salgadinhos de pacote. Essa quantidade de calorias por grama é 2 a 5 vezes maior do que a tradicional mistura de 2 partes de arroz para 1 parte de feijão. Gente, isso é muito sério e eu espero, sinceramente, que vocês estejam entendendo a gravidade desse assunto. Sabe por quê? Porque quando você prefere comer um pacotinho de biscoito, um pacotinho de salgadinho, ao invés de almoçar, você está ingerindo 5 vezes mais calorias do que você ingeriria, do que você consumiria se estivesse comendo feijão com arroz. Olha só, e isso não é bom, gente. Por quê? Porque todas essas calorias em excesso ficam estocadas no seu corpinho. E isso gera o quê? Obesidade, tá? E se fosse só obesidade, tudo bem. Por quê? Porque a gente tem que... Nós aceitamos as pessoas como elas são. As magrinhas, as gordinhas, as altas, as baixas, não é assim? Todo mundo precisa ser respeitado, não é verdade? Só que não é sobre obesidade que estamos falando. Estamos falando sobre doenças que esses alimentos podem acarretar para o ser humano, tá bom? Se a pessoa só ficasse gordinha, tudo bem, é lindo uma pessoa gordinha, eu acho, mas não é sobre isso. É sobre o aumento de colesterol, a gordura no sangue, é sobre o aumento do açúcar, podendo causar diabetes, é sobre o aumento do sal, podendo causar o quê? Pressão alta, entenderam? Então é sobre isso, tá? E até os magrinhos que consomem esse tipo de alimento também podem ter tudo isso, tá? Podem ter diabetes, podem ter pressão alta, podem ter colesterol. Então, olha, calma ao consumir esse tipo de alimento, tá? A gente não pode substituir uma refeição saudável, feijão com arroz, carne,
tá? Um copo de suco feito ali na hora pela mamãe, pela vovó, pela titia, por esse tipo de alimento. Um pacote de biscoito, um pacote de salgadinho, minha gente. Por favor, né? Um todinho, um refrigerante, um achocolatado, um refrigerante. Não faça isso, tá bom? Cuida da sua saúde. Gente, tínhamos muito mais para falar sobre isso, só que agora não dá tempo, porque, olha, acabou, daqui a pouquinho vai começar a outra aula, tá? Espero que vocês tenham gostado muito. Depois a gente traz mais sobre isso para vocês, certo? Um beijão. Não saiam daí, porque a aula continua. Tchau, tchau!